Boa, pessoal. Boa noite aí, né? Finalzinho de tarde, São Paulo classificado na Bacia das Almas, né? Eu imagino que você daí do outro lado perguntando, mas porra, por que no canal de Palmeiras você vai falar de São Paulo? Primeiro porque a gente teve o confronto de Supercopa e o São Paulo levou a melhor. É um time que não é melhor que o Palmeiras organizado, não é um time melhor taticamente. Tem alguns bons jogadores, como o próprio Lucas, que bateu esse pênalti aí muito bem, né? Bateu na bochecha da rede ali, não tinha como o Jefferson Paulino buscar essa bola. Mas, querendo também trocar uma ideia com vocês a respeito do que a gente falou no nosso último pós-jogo, né? Os nossos pós-jogos, com o Palmeiras invicto, têm sido de muito questionamento pela campanha que o Palmeiras fez. E não tem como não traçar um paralelo, porque nós tivemos um enfrentamento de Supercopa com esse São Paulo. São Paulo que se destemperou contra o Palmeiras, porque sabia que ali morava a classificação, valia a classificação, e agora o São Paulo por muito pouco não foi eliminado do Paulista por um time que estava brigando para não ser rebaixado. Então, quando a gente pega essas relações, o Palmeiras, todo pós-jogo, qual foi o nosso debate? Que realmente o Abel deixa a desejar em algumas decisões, como por exemplo usar o Endrick aberto. Ele fecha a coletiva de ontem falando a respeito do porquê ele fez isso, né? Falando a respeito da ideia dele dos dois laterais, que deve ser uma ideia presente até 2025 no Mundial de Clubes. O Palmeiras ele entra para essa fase final extremamente favorito. O São Paulo classifica na Bacia das Almas, e se você pega o time da Série B, o Santos, fez um primeiro turno, né, aí se chamar a fase inicial aí do Paulista, primeira fase, melhor que o São Paulo. Só que o Santos é um time de Série B. O Santos é um time recém-formado. O São Paulo é um time de manutenção do ano passado, com algumas chegadas, e não conseguiu fazer uma competição convincente. Tanto que não conseguiu, que perdeu o próprio clássico contra o Santos, empatou com o Palmeiras e sim, foi muito bem ali, tirando o tabu do Corinthians antes da Supercopa. Então por que eu tô trazendo para vocês essa reflexão? O Carpini, inclusive, né, respondeu o torcedor ali, apontando para cima, como se fosse algo divino, né? E não existe justiça divina. O que a gente viu ali é um time de Série A, que é o São Paulo, multicampeão, e que foi enfrentar um Ituano e que precisou sim desse Deus nos acuda para classificar. Enquanto isso, qual é a comparação direta com o Palmeiras? E porque o futebol é maravilhoso nesse aspecto. Comparação direta com o Palmeiras, nada mais, nada menos 3 anos seguidos com a melhor campanha. 2 anos como campeão, podendo ser o tricampeão. Então essa é a diferença das duas equipes. E aí eu te pergunto, e se o Palmeiras tivesse feito esse jogo com o Ituano agora? Nós estaríamos comemorando, como a torcida do São Paulo comemorou, uma classificação na Bacia das Almas, ou estaríamos pedindo fora todo mundo? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Eu já tenho a resposta. Estaríamos pedindo fora todo mundo. O palmeirense não se contenta mais com esse nível de atuação. E aí uma pergunta também. A gente cresceu nesse aspecto coletivo de querer ver sempre o melhor do Palmeiras, com um ponto crítico acima da média, que o nosso ponto crítico é acima da média, ou correto está o São Paulo comemorando essa classificação no último jogo da primeira fase e com um pezinho na desclassificação? Bom, as equipes vão assim, pelo menos as principais. Red Bull Bragantino, campanha boa. São Paulo, classificado na Bacia das Almas. Santos, fazendo mais do que se imaginava. E o Palmeiras fazendo o básico, bem feito e mais uma vez sobrando. Pelo menos isso é o que os números mostraram nessa primeira fase de Campeonato Paulista. E o Corinthians caminhando a passos largos para jogar a segunda divisão. Não tenho nenhuma dúvida que o Corinthians vai jogar a segunda divisão, se não em 2025, que é o ano do nosso Mundial, né? Que o Palmeiras esse está garantido no Mundial de Clubes, enquanto o Corinthians pode jogar uma Série B. E se não jogar 2025, joga em 2026. Joga em 2026. Eu vi ali a entrevista da CNN com o ex-presidente do Corinthians e tudo indica que o Corinthians caminha passos largos para jogar uma segunda divisão. Afinal, nem na próxima fase está. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do jogo de São Paulo. Se você estava secando para o São Paulo não passar. Tamo junto. Até a próxima e valeu.